Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do mastologista Ricardo Laier Franco. Ricardo, antes do comercial te perguntei, né, as características de uma mama com câncer. Tem como falar alguma coisa sobre isso? Sim. Na verdade, a grande intenção nossa hoje em dia é que você faça o diagnóstico antes de ter alguma característica visível ou que dê para perceber na mama. Então a intenção é essa, né? Antes que a lesão se torne sintomática, ou seja, dê sintomas, que seja diagnosticado num período prévio a esse. Mas quando isso não é possível, seja lá porque a mulher não faz os exames de rotina ou qualquer coisa do tipo, as principais características são nódulo palpável. Então a mulher, ela fazendo o autoexame, ou o seu médico, sente um nódulo que via de regra é endurecido e com uma certa irregularidade. Pode ter uma retração na pele, quando ela levanta os braços em frente ao espelho para fazer o autoexame, a pele afunda. Então isso é um outro sinal. Existe um outro sinal ainda, que é a saída de secreção espontânea pelo mamilo. Então esses são sinais que normalmente, faça exceção à saída de secreção do mamilo, são sinais de uma doença um pouco adiantada. Que tem que procurar um mastologista de imediato, né, Ricardo? Se tiver qualquer desses sintomas, deve procurar um mastologista imediatamente. Ricardo, todo nódulo que aparece na mama tem que ser retirado, mesmo com características benignas? Não, isso aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a mama, via de regra, não existe essa característica de transformação. Então, se o nódulo ele é benigno, ele vai ser benigno para sempre. Então não tem como um nódulo benigno ele virar como maligno. A gente ouve, né? Era benigno, virou maligno. Não tem isso. No caso da mama isso não acontece. Daí, se você pegar o laudo de mamografia, ele é dividido em 5 itens. Daí um item tão importante, que é o item de número 4, que é comparação com os exames anteriores. Então, se você tem um nódulo hoje com características de benignidade, você olha um exame de 2 anos atrás, esse nódulo já existia e não mudou, a própria Sociedade Americana de Radiologia te orienta a afirmar que esse nódulo é benigno. Então, a mama tem essa particularidade da não transformação. Doutor Ricardo, toda paciente que já tem um câncer de mama, já conhecido, já com um diagnóstico, né, afirmado, e necessita de usar hormônio, como que é isso? O paciente pode usar hormônio ou sempre é contraindicado esse hormônio? Esse assunto é muito bem estabelecido na literatura. As mulheres que têm câncer de mama, a utilização do hormônio ela é totalmente contraindicada. Foi tentado fazer 2 pesquisas, uma na Suécia e a outra nos Estados Unidos, tentando dar baixas doses de hormônio para aquela mulher que tinha diagnóstico de câncer de mama e estava sofrendo, né, com aqueles sintomas que nós conhecemos da menopausa, que são sintomas extremamente desagradáveis. Incomodam mesmo, né, Ricardo? Afeta de maneira muito intensa a qualidade de vida da mulher. Então foi tentado fazer esses trabalhos com baixa dose de hormônio na mulher que já tinha câncer de mama. O resultado foi trágico. O índice de recorrência, ou seja, do câncer voltar, foi significativamente maior no grupo que usou o hormônio. Então esse assunto hoje ele é muito bem estabelecido. Ou seja, não se usa hormônio. Está contraindicado de maneira absoluta a utilização de hormônio na mulher que tem câncer de mama. E hoje em dia se fala muito em câncer de mama. Por que atualmente só está falando em câncer de mama, Ricardo? Por que um tempo atrás era um assunto mais quieto, né, mais silencioso? O que aconteceu com o câncer de mama, Luciano, foi um aumento muito significativo na incidência. Então hoje, para se ter uma ideia, segundo dados do INCA já de 2010, a expectativa para esse ano no Brasil são de 50 mil casos novos de câncer de mama, só em um ano. Então, em 2010 é muita coisa. Pra você ter uma ideia, então, que nos Estados Unidos, a expectativa para 2010 são 193 mil casos novos. Quase 4 vezes a incidência do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país já desenvolvido. Então, eles já têm, o perfil da mulher já é aquele perfil, que tem vários fatores de risco para desenvolver a doença. Para a gente ter uma noção de comparação, câncer de colo de útero, que você sabe bem, né, Luciano? O perfil da mulher que tem câncer de colo de útero é um perfil da mulher de país subdesenvolvido, que é a mulher
malnutrida, múltiplos parceiros sexuais, tabagista. Então, no Brasil, esse ano de 2010, nós ainda vamos ter, segundo dados do INCA, 18 mil casos de câncer de colo de útero. Nos Estados Unidos, só 10 mil. Então, que já é uma grande quantidade, né? Mas, em comparação, praticamente a metade, né? Ricardo, tem algumas medidas assim, para se evitar, já que tem, né, tanta polêmica, se fala tanto em câncer de mama, alguma coisa para evitar, para que diminua nessa estatística? Hoje o que nós temos em relação ao câncer de mama, o que deve ficar muito claro é que fazer os exames preventivos não vai prevenir a mulher de ter a doença. O que os exames preventivos elas conduzem, né, de bom para a mulher? O fato de ter um diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo é estabelecido o diagnóstico, maior a chance de cura e menor é a agressividade do tratamento. Então, muitas vezes a gente escuta, vamos fazer o exame preventivo. Tudo bem, mas isso a gente sabe que chama prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? Ela é feita através de exames e ela vai proporcionar um diagnóstico precoce. A prevenção primária, que seria a questão de não ter, realmente é muito complicado você mexer nesses fatores de risco. Como que você vai chegar lá? É muito difícil manejar esses fatores de risco. Então, o que tem hoje para mulheres que têm alto risco de câncer de mama, ou seja, pelo menos 2 parentes de primeiro grau, o que você tem hoje para oferecer para essa mulher? Você tem a utilização de um medicamento que é um anti-hormônio, que diminui em cerca de 30% a 50% a chance dela ter a doença. E que é bastante, né? Que é bastante, que é significativo. O problema é que esse medicamento ele tem alguns efeitos colaterais, né? E já tem pesquisa nos Estados Unidos mostrando que o índice de adesão, quando esse medicamento é prescrito, o índice de adesão é inferior a 50%. Ricardo, eu gostaria de saber também, tipo assim, o pessoal assusta muito quando se fala em câncer de mama. O câncer de mama é considerado uma sentença de morte? Só que nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.